Olá pessoal, mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroz aqui com vocês. E eu trouxe um colega que não pode faltar, né, gente? Um físio, sempre tem que estar aqui do meu ladinho, eu que levanto minha bandeira. Eu tô com o Júlio, o cara é fisioterapeuta pediátrico, lá vem eu falar dos pequeninos novamente. Mas ele tem, um quê especial. Ele é especialista em usar tecnologia nos atendimentos e principalmente crianças com TEA, né, isso, Júlio? E aí ele traz essa questão da game terapia, como a gente consegue utilizar, né, toda essa ludicidade aí dos games que a gente, mãe, fica tudo doida com esses meninos no videogame, mas também tem um lado terapêutico, também tem um lado interessante que a gente consegue usar, né, Júlio? Fala aqui pro pessoal como foi a palestra lá dentro. Então, a palestra foi incrível. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso com muita gente. Mas no fim foi tudo certo, porque é uma área que eu amo falar, é uma área que eu amo trabalhar, então tudo fluiu super bem. Nossa, é massa. Então, eu sempre tive uma dúvida de como eu poderia engajar as crianças no meu dia a dia, nos meus atendimentos. E eu sempre fui uma criança muito tecnológica, o nerd, né, de antigamente. Que massa. Aí eu pensei, poxa, por que não trazer tecnologia para esses atendimentos? E foi aí que eu comecei. Aí eu utilizo um Xbox, que é um videogame, tá? Que muitas mães, inclusive, pensam que é algo ruim, mas não, eu consegui trazer isso para o ambiente terapêutico e trabalhar com isso em prol do atendimento dessas crianças. E assim, o feedback das mães foi algo estrondoso que eu nunca tinha visto. A adesão das crianças também foi algo maravilhoso. Então é uma tecnologia que, se usada da maneira correta, o potencial de recuperação dessas crianças é enorme. Tem muito pra ajudar. Inclusive, era um dos videogames que eu mais lembro. Eu já tive algum contato, ainda em época da faculdade, foi justamente quando lançou, né, o Nintendo Wii, o Xbox, porque ele vinha com alguns jogos de dança, né, ele vem com jogos de esporte mesmo, a criança faz como se estivesse jogando tênis, né, então ele tem muito mais atividade dentro, né, daquele game, não é aquela coisa tão tela, a criança não fica ali tão perdida, né, ele é bem interativo, até para jogar em dois, então é trazer um pouco de uma realidade virtual, mas para um ambiente realmente físico, né? Não é uma coisa que fica tão presa, né? E a gente consegue trabalhar tudo, consegue trabalhar interação social, jogando em dupla, por exemplo. Trabalho cognitivo, mobilidade, força da criança. Então é algo maravilhoso e tem tudo para crescer ainda mais. Poucos terapeutas utilizam essa forma de trabalhar. Então é um mercado que ainda é muito pouco, mas para quem está entrando tem um futuro maravilhoso. Maravilhoso. Agora o cara já sabe, né? Então ele já foi usuário enquanto criança. Aí agora ele juntou a técnica de físio. Ele sabe dos dois, acabou. Deu um match perfeito. Deu um match perfeito. E me conta, Júlio, como que é para criança com TEA? Eles também recebem bem? Conseguem fazer esse tipo de atendimento? Então, principalmente eles, que já têm uma resistência, né? Porque eles não têm uma interação tão boa com as pessoas. Então, eu trazer essa terapia, essa forma de trabalhar, para eles é maravilhoso. Porque eles se divertem muito e eles, sem perceber, trabalham o corpo como um todo. Então, não é algo chato para eles, é algo divertido. Porque eles nem percebem que estão se exercitando. Então, por isso que o ganho é tão maravilhoso. E talvez até, assim, em relação a gente falando aí sobre o atendimento domiciliar, né? A gente trazendo esse cuidado para o domicílio. Em casa, os pais conseguem meio que manter também essa atividade com a criança, né? De certa forma, né? A gente consegue, acho que, trazer um pouco, porque é muito importante. Eu converso muito isso, assim. Eu acho que a gente faz 20% da terapia do paciente, né? Acho que, bora botar, 60% é o próprio paciente e os outros 20% a família também. Está muito inserida, né? No contexto de criança, então, que é o cuidador, que é quem está mais ali com aquela criança. Então, a gente faz 1 hora da terapia. E as outras 20 horas, as outras 18 horas da criança, né? Durante o dia. Então, como é importante a gente ter essa ajuda e a gente saber passar para esses pais. Eu acho que fica divertido para todo mundo. Para todo mundo, todo mundo gosta. Porque os pais têm o papel importantíssimo, né? Não é só o terapeuta. A gente tá com o paciente 1 a 2 vezes na semana e o restante, e os outros 5 dias. Então, por isso que os pais têm um papel tão importante nessa evolução da criança. Nessa adesão de tudo. Exato. Engraçado, eu contando isso agora, me veio uma lembrança. Uma amiga que tem, né, uma filha faz terapia, tudo, e ela tá tendo dificuldade muito grande em encontrar babá que consiga ter essa relação e que consiga trazer essa criatividade, atividades, tudo. Isso deve dar uma mãozinha aí, né, para essas cuidadoras, para essas babás, né?
a gente orientando, tudo. Exato, e não só com videogame, né? Acho que a tecnologia para as crianças hoje em dia é muito comum, é muito do dia a dia. Então, se o profissional não sabe trabalhar isso, não consegue, acaba que ele tem essa relação com a criança muito distanciada, sabe? Aham. Então, por isso que é tão importante. Agora vamos falar um pouquinho do contrário. Eita. Existem alguns que não são legais, né? O que é que seria, assim, uma atividade que tu diz assim, ó, gente, evitar isso aqui ao máximo? Tem algum jogo específico, alguma atividade específica, tipo, sei lá, cores, né? Que às vezes isso interfere também, né? Ou então, assim, não, tem jogos que são sensacionais. Jogos que envolvem isso, aquilo. Conta pra gente um pouquinho como que é esse meio, o que é que a gente tem de recurso aí dentro? Então, o que eu não recomendo é essa tela, principalmente celular, porque é de fato prejudicial. E alguns jogos também não recomendo, principalmente que utilizam controle. Tanto que eu só utilizo o sensor que capta o corpo como um todo. Muitos pacientes, quando eu vou atender, eles pensam que vão jogar no controle. Daí, realmente, eles não vão ter benefício algum, porque eles só vão estar olhando a televisão e jogando. E não é o que eu quero. Eu quero trabalhar esse corpo inteiro da criança. Porque provavelmente ela vai ter algum problema motor, algum problema de mobilidade. Então, a gente utilizar o sensor para trabalhar a atividade como um corpo como um todo é o que eu quero. Não utilizar o controle. E muito menos em casa o celular. Com YouTube, jogos. Porque vai acabar prendendo muito essa criança, muita tela. Que é o que a gente não quer. Que a gente tem que se evitar. Exato. Por mais que hoje em dia as crianças sejam vidradas em celular. Por isso que a gente tem que ir cortando. Tá? Então isso aí eu não recomendo de jeito nenhum. Então tu já sabe mesmo assim os jogos que tem, né? Que a gente consegue de fato utilizar. E o paciente precisa ter esse aparelho em casa? É um material que você leva para terapia? Ou o paciente que vai para uma clínica, um consultório, como que é teu atendimento? Então, geralmente eles vão lá na clínica que eu trabalho e lá tem o equipamento. Porque como ele é muito grande, acaba que a logística de levar em domicílio prejudica um pouquinho. Sim. Aí para domicílio a gente pode utilizar o tablet, que não é o celular, ele é maiorzinho. Sim. E também tem recursos que a gente pode trabalhar, desde crianças até idosos. Principalmente idosos, para trabalhar cognitivo, sabe? Então o Xbox em si, o videogame, eu prefiro trabalhar num ambiente controlado, numa clínica. Já que demanda uma televisão, muito espaço, que geralmente domicílio a gente não vai ter. Domicílio eu utilizo mais o tablet, que é mais tranquilo de se trabalhar. Até para transportar, né? Exato. Porque querendo ou não também é um material que tem custo, então a gente acaba tendo um pouco mais de controle, né? Mais cuidado. Agora, onde é a clínica? Onde é que a gente encontra? Então, eu trabalho na Center Físio, na Madalena, perto da Real da Torre, na de criança, na Center Físio Kids, tá? Então, se vocês estiverem precisando, eu estarei lá. Olha aí, já sabe onde encontrar esse cara, tá vendo? O menino gosta muito de jogar videogame. Tá precisando de fisioterapia? Achou! Videogame e fisioterapia com o Júlio. Exato. Gente, realmente assim, é um negócio bem legal, né? Tem vários estudos científicos, né, Júlio, que trazem realmente a diferença, né? Como a gente pode trazer toda essa game terapia, toda essa questão lúdica aí nos games, né? Essas crianças que gostam mais. E até os que não são tão adeptos, porque ele vai trazendo movimento corporal e tudo. É incrível, é sensacional. Eu já tive esse contato com Pepita, fui aluna de Pepita, fui aluna de Karen, e já na época da faculdade, logo que começou, faz um tempinho, a gente já teve um pouco aí desse acesso e é sensacional. Eu tô vendo que realmente cada vez está crescendo, né? Cada vez Isso mais. é muito legal. Júlio, muito obrigada. Obrigado eu. Conversa massa. Me senti aqui já, ó, bem pra cima, bem no hype. Tá vendo? E eu acredito que todo mundo aí também gostou, achou bem interessante. Então, qualquer dúvida, qualquer dica, quiser saber mais, procura o Júlio, vou deixar o arroba dele aqui também. E a gente daqui a pouco vai ter mais palestrantes por aqui, mais profissionais. O Sincope tá incrível, tem tema e assunto pra tudo que é gosto, tudo que é profissional, viu? Não perde não. Tchau, tchau.